Vamos lá, vamos fazer o que vocês, as questões que vocês ainda não fizeram, então. Essa primeira vocês fizeram? Estava na prova, na primeira prova. Mas pode deixar, gente. Tá, olha só, se vocês não tiverem dúvidas para perguntar, Não, vocês podem. Então tá, vou fazer o seguinte, ó, 5 minutos para fazer essa, e aí vocês vão me falando as dúvidas de vocês nela. Com quais das máscaras abaixo consigo fazer a mesma quantidade de subredes usando IPs da classe A? Olha só. Vamos pensar no seguinte. Olha o raciocínio simples dessa questão. Você concorda que subredes, basta que a quebra, vocês estão vendo aqui, ó, que a quebra nessa primeira coluna aqui, ela está no segundo octeto e a quebra nessa outra coluna está no terceiro octeto, certo? Não, a 15 não tá. Não, tudo bem, a 15 não está. Beleza. Mas os outros estão, tá? Então, o que vai acontecer? O barra 11 e o barra 15 estão no mesmo octeto? Estão ou não estão? Estão, porque o octeto ele vai de 9 a 16, que o 8 está no anterior. Então, eu pegando quantidade de bits diferentes para a rede dentro de um mesmo octeto, fatalmente eu faço subredes diferentes. Certo? Então, ó, eu já eliminei tudo que está de 9 até 15, até 15, de 9 até 15. Oi? Olha só, veja bem. Vamos pensar aqui. É porque o 16 daria rede. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é tudo zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja bem, se eu pego, vou pegar aqui, ó. Esse é o primeiro cara da dupla e esse é o segundo, tá vendo? Esse aqui, ó, representa o barra 11 e o de baixo representa o barra 15, tá certo? Olha só, barra 11, então, ó, 8, 9, 10, 11. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E o outro é o barra 15. Então, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vejam, a quebra do par ali está dentro do mesmo octeto. Certo? Se está dentro do mesmo octeto, eu já sei que faz quantidade de subrede diferente. Eu não preciso calcular. Então, tudo que está dentro do mesmo octeto, eu já elimino de cara. Certo? Para eu ter duas máscaras que fazem a mesma quantidade de subrede, elas têm que ser iguais. Por exemplo, assim, ó. Caramba. Deixa eu... Por exemplo, assim, ó. Ó. Tá vendo? Elas são iguais. Aqui, ó. A quebra aqui é igual a quebra aqui. Ela está pegando 3 bits, só que uma está pegando do segundo octeto e outra está pegando do terceiro. Então, ó, essa daqui é barra 11 e essa daqui 16, 17, 18, 19 é barra 19. Elas fazem o mesmo, mesma quantidade de subrede. Então, eu de cara, eu já elimino todo mundo que tem, o par tem duas quebras no mesmo octeto. Então, olha só. A A não é, a B não é, a E não é. Sobrou a C e a
D. Tá vendo? Tipo assim, gente, é o mesmo. O raciocínio é mais rápido, é um negócio simples. Aí me sobra a C e a D. Qual que vocês querem testar? A C, que é a iniciação. Tá. A C. Então vamos testar. Ah, tá. Olha que cagada. Essa vai dar. Então, vamos dizer aqui que eu marcaria o X aqui. Agora, vamos ver aqui. Ó, eu perguntei com quais. Então, pode ter mais de uma resposta. Vamos ver aqui, ó. 9 e 18. Eu já sei que não vai dar. Por quê? 9, eu vou pegar os 8 mais 1. Tá certo? Então, ó, o barra 9. Agora, o 18, eu vou pegar, ó, 8 e 8, 16, certo? 17, 18, 19. É 18? É 18. Então, ó, tá vendo? Deu diferença de 1. Então, eu já sei que esse cara aqui tá diferente, não vai dar. Entendeu? Peguei quantidade de bits diferentes, vai dar número de redes diferentes. Certo? Então, ó, eu ficaria entre a C e a D, não dava para eliminar de cara. Estão pegando o raciocínio? Gente, tipo assim, todo o raciocínio de todas as questões que eu possa fazer de subrede, de qualquer prova ou exercício, ela vai basear nessa quebra, que pode estar no segundo, terceiro ou quarto octeto, vai estar baseado lá no 2 elevado a n menos 2 para calcular host. Vai estar baseado naquela tabela que vocês têm do range dos IPs. Então, o seu raciocínio tem que ser em cima disso. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Foi? Pegou? Então, eu vou desmarcar aqui, porque depois eu não quero correr o risco de salvar aqui já com a resposta. Então, tipo assim, 3 você já eliminou de cara, você vai ficar com 2. Ó, por quê? Aí agora eu vou salvar, porque esse aqui deveria estar separado. Caraca, moleque. Ó, por que eu não consigo o mesmo efeito? Eu não entendi. Não, esse é outro. Gente, que isso? Quais ginástica? Aqui tá quebrando no barra 11, que é o segundo octeto, aí ele é fixo. Tá vendo? O barra 19 eu quebro no terceiro octeto, dá para fazer. Mas o barra 11 quebra no segundo. E a classe C não é 192, 168 e aí 00 que é livre? Então eu não consigo fazer o barra 11. Beleza? Consigo fazer na classe A. Porque só o 10 que é fixo. Na B e C, na B eu até consigo fazer alguma coisa. Porque vai pular de 8 em 8, né? Então eu consigo fazer duas redes, a 16 e a 24. Vocês estão com o tempo aqui. Certo? Mas mais do que isso eu não consigo. A 2. Por que eu contratar um link de longa distância para interligar duas redes de determinada empresa, devo usar a máscara barra 30?
Sim. Ó, eu vou precisar. Ó, um link é para ligar dois roteadores. Então, ó, eu tenho o roteador 1 que tem que ter. Ele tem que ter. Ih, caramba. Ele tem que ter um IP. E aqui eu apertei errado. Ele tem que ter um IP. E ele está ligado ao roteador 2, que também tem que ter um outro IP. Então eu preciso de dois IPs. Certo? Eu preciso de dois IPs. Então, como a minha fórmula para número de hosts é 2 elevado a n, né? Vou colocar o elevado assim, 2 elevado a n menos 2. Então, que esse n vai ter que ser 2. Então, eu vou ter que reservar 2 bits para host. Que aí 2 elevado a 2 dá 4, menos 2, 2. Que são os dois IPs. Sim, esse n aqui representa na máscara a quantidade de bits que está em 0. Então, se a máscara é /30, significa isso aqui, ó. 8, 16, 24, 30. /30. Significa isso aqui. Então, todos esses bits endereçam rede e eu tenho esses 2 bits que endereçam host. Então, ó, 2 da fórmula elevado a n, que é a quantidade de zeros, menos 2, igual a 2. Um IP para o roteador 1, um IP para o roteador 2. E aí eu não tenho como outro host entrar nessa rede. Fala. O N só vai ser para a quantidade só vai contar para a quantidade de zero para o feliz? Não, em qualquer situação, essa fórmula aqui, ela vai servir para saber quantos hosts por rede. Por exemplo, na rede aqui, ó, /18. Se é /18, 32 menos 18, 14. Certo? Então, ó, uma máscara tem 32 bits. Eu estou tirando 18 para a rede. Então, aqui tem que ter 14. Então, ó, quantos hosts cabe em cada sub-rede que eu faço com essa máscara? Ó, 2 elevado a 14 menos 2. Eu consigo colocar 16.382 hosts em cada sub-rede. Porque a gente fazia como se fosse contasse com a quantidade de uns que tem. No caso ali, a gente Não. botaria 2 elevado. Mas não tirando, não menos, só se a fórmula fosse 2 elevado a n. No caso, não teria. Não, olha só. O N aqui é número de host. Host é o 0. Rede que é o 1. Beleza? Então, ó, aqui, ó, eu tenho endereço de rede, rede e host. O finalzinho ali. Então, essa fórmula 2 elevado a n menos 2, ela serve para calcular o número de hosts por sub-rede ou rede. Também serve, tá? Se eu tenho uma rede da classe C, 255, 255, 255, 0. O 0 representa 8 bits em 0.
2 elevado a n, 2 elevado a 8, 256. Menos 2, 254. Cabe 254 hosts na classe C. O menos 2 representa menos 1 IP para endereçar a rede e menos 1 IP para endereçar o broadcast. Tá? O broadcast é o endereço da rede, é o último endereço da rede, que vai servir para que, quando um computador quiser enviar uma mensagem para outro, ou se comunicar com outro, ele manda essa mensagem para o endereço de broadcast. E o endereço de broadcast, ele replica essa mensagem para todos os computadores que estão dentro do domínio de broadcast, ou seja, estão numa parte da rede, certo? Tudo. Mas parte teórica também. Olha só, veja bem, a prova em si, ela pode cair qualquer coisa que foi estudada no semestre. É redes e subredes? Sim. Olha, não é culpa minha, isso aí é o Instituto. Galera, oi. O quê? A número 1? Olha só. A número 1. Eu estou perguntando aqui quais os pares dessas opções aqui eu consigo fazer a mesma quantidade de subrede. Tá certo? Então, 11 com 15 eu faço a mesma quantidade de subrede? 9 com 15, 9 com 18, 11 com 19, 13 com 15. Então, o que eu fiz para eliminar tudo que não me servia? Olha só, por exemplo, 11 com 15. 11 com 15 representa duas máscaras que estão divididas. Eu vou fazer ela aqui, ó. 11 já está aqui e a 15, ó. 11, 12, 13, 14, 15. Opa! Vejam que a 11 com a 15, as duas estão quebrando no mesmo octeto. Então, todo mundo que está quebrando no mesmo octeto, tá vendo? Eu tenho números de bits em 1 diferentes no mesmo octeto. Logo, eles fazem quantidades de subredes diferentes. Então, eu já posso eliminar todas as duplas que estão com máscara no mesmo octeto. E qual é esse octeto? Por acaso é o segundo, que vai de 9 a 16. Todos que estiverem quebrando esse octeto, eu posso fazer parte? Não, todos que estiverem quebrando no mesmo octeto. Aí eu posso fazer. Entendi. Então, olha só, eu já eliminei o 11 com 15, porque o segundo octeto vai de 9 a 16. Então, ó, essa quebra está no mesmo octeto. Então, não tem condição de fazer a mesma quantidade de subrede. Aí, o 9 com 15 também a quebra está no segundo octeto. Não tem como. Aí, ó, 9 com 18. Opa, esse cara está quebrando em octetos diferentes. Então, esse pode ser que seja a resposta. 11 com 19 também está quebrando em octetos diferentes. Pode ser que seja a resposta. 13 e 15 está quebrando no mesmo octeto. Não tem como ter a mesma quantidade de subrede. Beleza? Não tem como. Então a resposta ficou entre a C e a D, logo de cara. E aí a gente viu o seguinte, qual que era a resposta? Olha só, a resposta nossa ficou a 9 com 18. Não, foi a 11 com 19. Por quê? Ó, 11, olha como é que foi a quebra. Tá vendo? No segundo octeto eu peguei 3 bits. E a 19, a mesma coisa, ó. Só que eu peguei no terceiro octeto os mesmos 3 bits. Então a quebra é igual.
só que está em octetos diferentes. Mas então, o barra 11 e o barra 19 fazem a mesma quantidade de subredes. Entendi. Embora tenham a mesma quantidade de números. Entendeu? Uhum. Então, era basicamente isso. Você fazer a quebra e ver, ó, tá quebrando em octetos diferentes e com a mesma quantidade de bits para a rede, então a quantidade de subredes que vai gerar ali é a mesma. A não ser que eu colocasse numa classe que não dava para quebrar. Igual o restante da pergunta aqui, ó. Por que não consigo ter o mesmo efeito usando a classe C? Por quê? Porque, olha só, a classe C, ela é 192.168.00, não é? A classe C. 192.168 não é fixo? Então, eu não consigo quebrar no segundo octeto. Então, só vai funcionar para o barra 19. Para o barra 11 não vai. Eu não posso quebrar, porque senão eu ultrapasso o range. Eu saio do range de dentro da classe. Então, eu não consigo. Então, ó, E com a classe B? com a classe B também não vai dar. Só na A. Nesse caso, só na A. Olha só, a A, só o primeiro octeto que o número é fixo, do range. Então, na C, eu também não consigo. Eu não consigo. Na B, olha só. No terceiro octeto, se fosse na B, né, no caso. Isso, se No terceiro octeto na Sim. B, aí seria compatível. Agora, seria compatível, mas aí não seria por causa eu teria duas quebras diferentes no terceiro octeto. Igual aqui, ó, o barra 15 com barra 11. São duas quebras diferentes no segundo octeto, entendeu? A do link, olha só. Gente, toda vez que eu tenho... Ih, caramba, você sentiu que travou? Toda vez que eu tenho um link, eu estou ligando aqui, ó, cidade... Por exemplo, cidade A, eu estou ligando ela na cidade B, tá certo? Isso aqui é um link de longa distância. Veja, mesmo que aqui eu tivesse, por exemplo... Opa, foi... olha a falta de habilidade no mouse. E agora eu estou no mouse, hein? Mesmo que eu tivesse aqui, ó, empresa A e empresa B. As duas empresas são na mesma cidade. Só que eu não estou numa rede local. Eu vou ter que contratar um link para eu poder ligar esses dois caras, tanto cidade A e cidade B, quanto empresa A e empresa B. Então, eu preciso, através de uma rede, criar uma rota que ligue a cidade A até a cidade B. Aqui na cidade A tem uma rede local, aqui na cidade B tem uma rede local. Eu preciso que essas duas redes conversem. Então eu vou contratar um link para ligar essas duas. Esse link aqui é uma terceira rede, certo? Então eu tenho a rede da cidade A, a rede da cidade B e um link que liga as duas redes e que faz uma terceira rede, certo? O que tem em comum? Aqui eu tenho o roteador A, que vai, através de cabos, estar ligado ao roteador B, ou de cabos ou por alguma tecnologia. Esse roteador, ele tem cada porta do roteador é uma rede diferente.
Então você imagina, tá vendo ali, olha, tem um roteador. Cada porta dele, onde entra um cabinho, aquele é um switch. Mas cada porta dele é como se fosse uma rede diferente. Certo? Então, uma porta dele está ligada à rede da empresa da cidade A. A outra porta está ligada no cabo que vai levar ele até o roteador B. Certo? Só que, imagina o seguinte, esse roteador, eu estou evitando de fazer desenho, porque vocês sabem que os meus desenhos são bons. Esse roteador, ele tem na porta interna, está ligado à rede da cidade A. A porta externa dele está ligado ao link. Beleza? A porta externa dele está ligada ao link. O que o roteador faz? Ele traça rota. Então, se por acaso um computador da cidade A quiser mandar um pacote para um computador da cidade B, o endereço de destino desse pacote é esse computador da cidade B. O que vai acontecer? Quando esse computador da cidade A mandar o pacote, esse pacote vai bater na porta interna da rede A, do roteador. Quando ele bater na porta, ele vai falar assim, olha, o roteador vai pensar assim, olha, eu tenho a rota para esse pacote achar o computador que é o destino dele. Essa rota é eu passar ele por aqui, ó. Certo? Então, ele pega e faz o roteamento do pacote que está aqui na rede da cidade A para o link. Quando ele chega aqui, nessa porta do roteador da cidade B, esse roteador pensa a mesma coisa. Opa, esse pacote está endereçado para algum computador aqui da cidade B. Então, como eu tenho a rota, eu pego esse pacote que está na porta externa do link e transfiro ele para a minha rede interna da cidade B. Certo? Então, é esse o papel do roteador. Então, eu tenho que pensar que a porta interna do roteador, ela está dentro da minha rede local. Eu conto um host a mais na minha rede local para o roteador. Porém, a porta externa, ela pertence a uma outra rede. Então, o roteador, ele está dividindo duas redes, ou mais redes, certo? Então, essa outra porta é uma rede separada. Como aqui a gente está ligando a cidade A na cidade B, só tem nessa rede aqui, que é o link, só tem o IP do roteador A, da porta externa do roteador A, e só tem o IP da porta externa do roteador B. Então, eu só preciso de 2 hosts. Se por acaso eu fizer alguma máscara que me permita 4 hosts, 8 hosts, 16 hosts, eu estou dando oportunidade para que outros dispositivos entrem nessa rede. Pode ser. Então eu começo a ter problema. Mas o link tem que ter 2 pontos. O link, imagina um cabo, só tem 2 pontas. Então o link tem que ter 2. O link... Porque, tipo, o roteador B, ali na cidade B, pode ter vários computadores. Então, esse roteador B, ele está ligando a rede B.
Aí na rede B pode ter switch, pode ter hub, pode ter uma porrada de coisa. E esse roteador B, ele também pode estar ligado ao roteador da cidade C. Só que aí já é outra rede, porque eu usei outra porta do roteador. Vamos pensar aqui, ó. Olha, ó. Vamos pensar naquele switch ali. Aquele switch, vamos dizer que ele é um roteador. Tá vendo que deve ter ali uns 20... aquele ali eu acho que é de 24 portas. Então, deve ter 24 cabos entrando ali. Vamos dizer que aquele roteador está ligando Paulo de Fronten a outras 23 cidades. Cada cabinho daquele vai representar uma outra cidade. E cada cabinho daquele é uma rede inteira separada, só com duas pontas. Estão entendendo? É uma rede inteira. Então, eu vou ter que ter 1/30 para cada cabo daquele. Então, o roteador não é que ele só liga o A no B. Ele pode ligar o A no B, no C, no D, no E, no F, quantos quiser. Só que cada cabinho daquele é uma rede diferente. É uma rede separada. Entendeu? Pensa na sua casa. Não tem um roteador para você entrar na internet? Não, mas tudo bem. Na maioria das casas, não tem um roteador para você entrar na internet? Aquele roteador não separa a internet da sua rede, da rede da sua casa? Se você colocar no roteador, se você tiver 2 computadores, se você colocar ali em um computador o endereço do outro, ele não acha? Você não pode colocar uma impressora num desktop e chegar do celular e mandar imprimir na impressora? Pode. Aí você acessa ele, acessa a pasta compartilhada. Sim, mas e se você pegar e colocar o endereço de alguém que está na internet? Você não acessa o site? Então, ele vê o endereço é para dentro da própria rede? Beleza, eu não rotio o pacote. Agora, o endereço é para alguém de fora? Beleza, ele pega aquele pacote e passa para a próxima rede. Entendeu? Ele faz o roteamento. Entendeu a jogada? Então vai funcionar basicamente assim. Então, se a gente pensar que cada porta do roteador eu estou ligando ele a outro roteador, tá? Veja bem, eu poderia deixar cada porta do roteador... o conceito certo seria esse. Cada porta do roteador eu estou me ligando a outro roteador. Porque o roteador, ele também é conhecido como, geralmente ele é usado como gateway padrão ou default gateway. Ele é a porta de saída da sua rede. Então, um roteador, ele traça a rota de uma rede para outra. Então, se eu traço rota de uma rede para outra, eu saio de uma rede pela porta de saída e entro na outra rede por uma porta de entrada. Então, é normal que um roteador esteja ligado a outro roteador. Tá certo? E aquele meio ali é uma rede. Beleza? Imagina assim, ó. Eu estou dentro da minha casa e quero ir na casa da vizinha. Quando o vizinho não está. Quero ir na casa da vizinha. Eu não vou ter que abrir a minha porta para sair da minha casa? Beleza. A porta minha é o meu roteador. A rua é a rede. E aí a portinha da casa da vizinha, que está destrancada, naquele momento está destrancada, é o roteador dela. Então, o meu pacote, que sou eu todo no pacote, ele sai da minha casa, da minha rede e vai na outra rede. Muitas vezes... Na rede da vizinha fica lá bastante tempo. Fazendo o quê? Um broadcast. Né? Então é o que vai fazer. Quando o pacote sai de uma rede e vai para outra, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um broadcast na outra rede. Então já tem um endereço lá na outra rede da vizinha
que é o endereço que o para fazer um broadcast. Entendeu? É meio pornográfico, mas não foi eu que criei a rede. Novo nome pra pular cerca. Não, é meio pornográfico, eu sei. Vou pular cerca. Mas não foi eu que pensei, não foi eu que criei rede. Certo? Não foi eu só estou dando aula, só estou explicando o que algum pornográfico aí pensou. Cismou em fazer. Entenderam a jogada? Então, por causa disso, essa rede, que é um link, ele está ligando um ponto a outro ponto. Então, eu só preciso de 2 endereços, o para o primeiro ponto e o para o segundo. E aí, para eu fazer 2 endereços, eu tenho 2, sempre em qualquer rede, eu tenho 2 endereços de desperdício, que é o endereço da rede e o do broadcast. E o broadcast, ele é importante, ele é o principal. Então, eu perco 2. Se eu preciso, então, de 2 endereços, eu vou precisar, na verdade, de 4, porque 2 é para perda. Só 2 que eu vou usar como host. Então, aí eu já preciso de quê? Eu preciso de 2 bits em 0, para eu fazer, com 2 bits, eu faço 4 possibilidades, certo? E aí, dessas 4, eu perco 2, uma para endereço de rede e outra para broadcast, e eu uso 2, uma para uma porta do roteador e a outra para outra. Oi? É o máximo que vai. Não dá para eu fazer rede /31. Mas aí, no caso, eu não consigo fazer o IP inicial nem o final. Na /31? A gente coloca assim, só para você ver o porquê que não dá. Mas, tipo assim, não existe rede /31. Entendeu? Por quê? Porque, pô, como é que você vai colocar host lá dentro? O conceito, veja bem, o conceito de rede é pelo menos 2 hosts se comunicando. Então, na /31, eu não tenho nenhum host. Certo? Na /31 não tem nenhum. Então, a menor rede que eu posso fazer é a /30. Que aí são 2 hosts se comunicando. Certo? Tranquilo? Então não tem como eu fazer /31. Beleza?